comemorações do Dia do Servidor e aos 20 anos das contas. A Diretoria de Gestão de Pessoas e as Contas, com a colaboração de várias unidades do Tribunal, prepararam várias atividades, como palestras, apresentações musicais, exibição de filme e um grande piquenique para reunir os colegas de trabalho no melhor estilo mineiro, em volta de uma mesa farta. Neste momento, passo a palavra ao diretor-geral, Marconi Braga, para dar as boas-vindas aos servidores. Muito boa tarde a todas e a todos. Com enorme prazer que venho aqui em nome do presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Mauri Torres, que não só nos incumbiu dessa tarefa, como também abriu as portas para que essas comemorações fossem realizadas, né? De forma que esse momento de comemoração dessa data tão sublime que é o Dia do Servidor, e eu tenho orgulho de ser servidor público há mais de 30 anos, só nessa casa 28 anos, é simbólica no sentido de que essa marca, né, que a gente, que já está com algum tempo de tribunal, e muito experiente, assim como outros colegas aqui, ao mesmo tempo, quando se conjuga com os novos servidores que chegaram aí há poucos meses na casa, né? E esse intercâmbio, ele reflete também, não só na questão de nós, servidores públicos, como o tema do piquenique, que eu achei bastante oportuno, e o tema dessa comemoração, de maneira geral, que seria a alusão feita a todos os servidores que vêm de todos os lugares do Brasil, né? Que nós temos gente aqui do Norte, do Nordeste, do Sul, de forma que essa mesa cheia de brasileiros de todos os estados, praticamente, do Brasil, né? E nós, mineiros, com o espírito de sempre reunirmos para tomar um café e comer um pão de queijo, né? De forma que essa ideia também da comemoração do Dia do Servidor já vem há algum tempo na casa, e o conselheiro Mauri nos autorizou que pudéssemos fazê-lo de uma forma diferente, que foi apresentada pelo Vicente das Contas no início do ano, e pela Leila, nossa diretora de gestão de pessoas, e foi acolhido o projeto, e a diretoria de comunicação também participando dessa organização. A gente quer dar os parabéns aí para todo mundo que está empenhado nesse evento, e principalmente dar os parabéns às Contas, essa associação que há 20 anos vem aí do lado do servidor aqui no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu me lembro, quando me filiei nas Contas, foi a primeira vez que fui diretor técnico lá da área técnica, em 99. Né? Então, já estamos aí com 20 anos também de filiação, né? A mesma idade, o mesmo tempo aí das Contas. Mas vamos falar pouco, até porque a gente tem que aproveitar mais o evento. Tem muitas atrações, né? Tem a palestra, que vai ser dada daqui a pouco, tem lá fora o piquenique, as apresentações e outras atividades, né, que vão ser aí programadas no dia de hoje e amanhã também. Então, eu quero dar boas-vindas, quero reforçar aqui a questão do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Mauri Torres, que deseja sempre que essa data marcante seja comemorada e que nós possamos, aí, como servidores públicos, principalmente no nosso ambiente de trabalho, quebrar um pouco aquela tensão profissional e tornarmos esse ambiente mais leve, mais tranquilo, de modo que a gente possa estar como eu estou aqui há muitos anos, trabalhando de maneira feliz. Quando se trabalha feliz, se trabalha melhor e se produz mais, né? Sejam bem-vindos todos, em um bom evento. Eu passo a palavra para Vicente Vieira da Silva, presidente das Contas, que completa 20 anos de atuação com a missão de representar e defender os interesses dos seus associados, buscando o constante aprimoramento dos benefícios ofertados. Boa tarde. É muita satisfação que a gente tem em recebê-los aqui nesse momento. E a palavra que a gente tem para esse dia é aquela que eu já até postei lá no site das Contas, que é a nossa eterna gratidão. Eterna gratidão a todos aqueles que participaram desse processo de criação das contas, lá em 22 de outubro de 99. O Marconi, ele, embora não tenha assinado a ata de constituição, mas tem o dedo dele na criação das contas. E
associou-se desde então. E nós temos, então, que agradecer também ao primeiro presidente que tivemos lá nas contas, que foi o Marcelo. Ele, infelizmente, não está aqui hoje, mas não está aqui no tribunal, mas continua vivo aí. Ele tocando o seu sax, né, que é uma pena que ele não tenha vindo para brilhantar ainda mais, né? E nós temos também que agradecer a alguns mais. Os conselheiros do Tribunal de Contas, que até então têm nos permitido funcionar aqui no tribunal e estar mais próximos de vocês, que são a razão de ser da associação. Também queremos agradecer aos membros do Ministério Público, a todos aqueles que se associaram ao longo desse período todo. Portanto, hoje nós já somos 1.600 associados, que, somados com os nossos dependentes, nós temos aí uma família de 5.000 pessoas, 5.000 vidas nas contas. Quero agradecer também àqueles que estão compondo comigo a atual diretoria. Nós temos um conselho fiscal, um conselho deliberativo, e essa turma está lá com a gente e a gente pretende que eles continuem. Queremos também agradecer aos nossos funcionários. As contas têm um grupo de funcionários exemplar. Aqueles que frequentam lá a nossa associação podem testemunhar isso. É o Rafael, é a Renata, é o Wallace, a Gisele, o Pedro e a Bárbara. Cada um deles brilhando na área que assumem. E a gente se orgulha de ter essa equipe, porque, por exemplo, quando um entra de férias, sempre tem alguém que substitui, que acumula, né? E a coisa não para. Como agora, nós estamos com o Wallace, que está de férias. Pois bem, também temos que agradecer àqueles com os quais nós firmamos inúmeros convênios. Recentemente, um dos nossos conveniados aí é o Cicobi, e também a Unimed, e vários outros. Hoje, por exemplo, nós tivemos um sorteio eletrônico, à semelhança do que será realizado aqui mais tarde, em que nós sorteamos 20 brindes. Muitos de vocês aí pode ser que tenham ganhado. Talvez ainda o Rafael não tenha divulgado no site, mas o sorteio já foi realizado. Eu sei que quem ganhou a cesta, uma cesta semelhante a que será sorteada aqui, só que esse realizado lá nas contas foi exclusivo para associados. O de hoje, não. Todos que aqui estiverem estarão concorrendo. Até eu. Então, o de lá, nós tivemos 20 brindes. Esses 20 brindes, apenas um, que foi a cesta, as contas comprou. Os demais foram os parceiros que doaram. E, portanto, 20 anos, 20 brindes. Também lá no Porcão nós teremos essa 20 anos, 20 brindes. Lá também faremos esse sorteio lá na festa de fim de ano. Bom, quero agradecer também a parceria que nós temos com o sindicato, na pessoa aí do Rodrigo no Enxuvander e do Carlos Mamed. Gratidão também nós temos com aqueles que se associaram e que tomaram posse, mas ainda não se associaram. Nós temos certeza que eles não vão demorar muito. Hoje mesmo já fui procurado por um lá na associação, já foi pedir o formulário. Pois bem, também queremos agora parabenizar aqueles que receberam ontem as medalhas, né, a de mérito, a de ouro pelos 30 anos e a de prata pelos 20 anos. Eu fiquei muito satisfeito em participar dessa cerimônia ontem, e mais ainda porque dois
dos que receberam as medalhas de prata foram meus alunos, no último preparatório, quando eles se prepararam para o concurso há 20 anos atrás, né? Então, é história. Bom, também quero parabenizar a Leila, nossa diretora de gestão de pessoas, que brilhantemente organizou esse evento, dirigiu, né, para que ele acontecesse. Junto dela, a Lígia, né, a Janice, que também muito contribuíram para que esse evento ocorresse. Não posso esquecer também da turma da comunicação e da informática, que também deram a sua contribuição. Aqueles arranjos, aquela beleza que está lá fora, foi fruto desses encontros, né, Renata? Esses encontros aí foram produtivos, graças a Deus. Agradecer também ao diretor-geral, o Marconi, não só pela presença, mas pela gentileza dele em nos receber já na primeira semana em que iniciou o ano aí, que a gente foi lá reservar a data para falar da ideia. E ele, além de ser o diretor-geral, é também um dos talentos musicais que nós iremos ouvir daqui a pouco, né? Bom, finalmente, a gente só vai pedir que Deus abençoe todos nós, para que a gente continue trabalhando para que essa associação chegue lá ao seu centenário do jeito que ela está hoje, forte, saudável. No mais, muito obrigado. Vou passar a palavra para Renata, ou para Leila, direto. Eu passo a palavra para a diretora de gestão de pessoas, Leila Renaud da Silva. Não, é rapidinho. Ei, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui para a gente comemorar mais um dia do servidor. E como eu não tenho o dom da palavra igual Marconi, muito menos igual Vicente e Simone, que estão aqui, eu vou passar direto para a gente assistir o vídeo que foi gravado pela comunicação com os nossos artistas recém-chegados ao tribunal, vídeo ó para o CV. Posso. Meu nome é Carol, vim de Belém de Pará. Meu nome é Marla, eu vim de Anápolis, Goiás. Meu nome é Bruno, venho da Paraíba, Guarabira, Paraíba. Meu nome é Cristiane, eu sou da cidade de Taquara, no estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Douglas, sou nascido na cidade de Jacobina, na Bahia. Dá 10 horas de carro. Deixa eu pensar aqui, a principal diferença... O morro, que tem bastante morro. Bastante morro. A questão de bebidas é diferente. Aqui bebe muita cachaça e lá a gente não bebe cachaça, só bebe vinho. A primeira diferença é o sotaque, né? O sotaque é a primeira coisa que aparece logo de cara. Muito jeito de falar. Inclusive é contagioso, assim. Eu tava aqui trabalhando, de repente falei, uai, por que esse trem não tá prestando? Porque, meu Deus, já era. Virei mineira. Foi muito rápido. Eu ligo pra minha mãe lá no sul, aí eu falo, uai, mãe. E ela, e esse uai? Aí eu falei, é de Minas, não tem jeito como me pegar, porque todo mundo fala uai. Uai é normal. Uai eu falo até no WhatsApp, gente. Uai, engraçado, eu acho que é quando você está conversando com alguém, a pessoa fala nu, aí você fica assim, eu não entendo o que é nu, né? O que seria nu? Eu pensei que o pessoal não fosse perceber o meu sotaque, que eu jurava que o goiano e o mineiro era bem irmão, né? Mas todo mundo, na hora que eu abro a minha boca, vê que eu não sou daqui. O vocabulário tem muita diferença. Tem muitas palavras aqui que usa... que a primeira vez que eu escutei, eu imaginei que fosse outra coisa. E depois eu descobri que não era o que eu estava pensando. É isso que eu quero saber também. Quando eu vim pra cá, tem uns vocabulários típicos, né? Que é nó, né? A pessoa fala nó. Tem a questão uai também, né? O garrado, o nu. Fiquei agarrada lá com o professor e, tipo, no sul, na minha terra, agarrar é tipo assim, você pegar a pessoa assim e, sei lá, dar um beijo, alguma coisa assim.
Tudo aqui é agarrado. O trânsito tá agarrado, o trabalho tá agarrado. É muito engraçado. Não sei não. O que significa? Sabe por causa de quê? Isso é pra eu traduzir isso aí? Isso é por causa de quê? Saporcalde. É tipo um sabor de caldo, alguma coisa assim. Não sei, assim. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê, né? Só por causa de quê? Deve ser. Essa é difícil. Por causa de quê? Ele tá perguntando assim. Sabe por causa de quê? Paz ensos. Essa tá difícil, essa eu não sei o que não. Não, isso daí. Aonde passa esse ônibus? Onde passa esse ônibus? Ou pessoas, tipo, pessoas, assim, também não. Eu não ando de ônibus, então eu não sei onde ele passa, moço. Não posso responder. Paz isso. Não consigo. Como passas? Como você tá? Não consegui, não. Talvez você falando pra mim, fale pra mim aí, é o quê? Onde passa ônibus? Nossa, isso aí tava bem... Ó, pra você ver, isso daí até eu falo. Ó pra você ver. Essa é legal. Ó pra você ver. Tipo assim, quando a gente fala, tipo assim, olha pra você ver o que tá acontecendo, alguma coisa assim. Ó pra você ver, tipo... Ó pra você ver, tipo, não sei explicar. Eu sei usar, mas eu não sei, tipo, explicar o contexto que usa aí. Ó pra você ver. É tipo assim, presta atenção. Uai. Uai. O que é uai? É uma vírgula? Uai. Pô, é difícil dizer o que é uai, né? A intenção do why é demonstrar que você tem uma atenção, chamou a atenção aquilo que aquela pessoa está conversando com você. Você pode inserir em qualquer buraco que tiver na frase que ele encaixa. Não, não é novidade pra mim. Por isso que eu falei que eu pensei que o mineiro e o goiano eram irmãos, né? O why, eu acho que é tudo. Tudo é why. O why é quando tá triste, quando tá feliz, porque todo tempo todo mundo fala why, né? Tá querendo me mineirizar. É um choque de cultura bem drástico mesmo, principalmente em relação às pessoas, né? Aqui o mineiro ele te recebe muito bem, foi muito bem acolhido aqui. E o jeito que as pessoas são, né? São abertas, são amigáveis, fiz amizade aqui fácil demais. E eu achei o povo muito receptivo, a cidade muito alegre. Concluí que eu nasci errado lá no Pará, eu sou mineira. Queria parabenizar a equipe do jornalismo pelo vídeo. Ó, pra você ver que trabalho bonito que eles fizeram, né, gente? E agora convidamos a psicoterapeuta e radialista Simone de Molinari para falar sobre inteligência emocional e autoestima. Simone de Molinari é psicoterapeuta com formação em psicanálise clínica e ganhadora por 2 anos consecutivos do Prêmio Valores Humanos pelo Business Institute da Fundação Getúlio Vargas. É comentarista de rádio e é articulista do jornal Hoje em Dia e da revista Exclusive, onde aborda assuntos sobre comportamento humano. Antes de passar a palavra para Simone, eu queria perguntar se todos já pegaram o ticket, porque ao final da palestra dela vai ter o sorteio da cesta. Simone, por favor. Obrigada. Eu posso acrescentar um item para o sorteio, que é o meu livro? Vou deixar aqui o telefone para eu marcar o nosso tempo, porque senão eu tomarei muito tempo de vocês aqui, né? Que quando deixa a gente vai falando e não vê hora de terminar, ainda mais com a plateia interessada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu tenho um relacionamento aqui com vocês já há muito tempo, através das contas, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de vir aqui, me chama a atenção, como eu já fiz muito trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhei lá por 13 anos,
a gente fazia diagnósticos nas empresas e estudava o clima organizacional. E aquelas pessoas que, às vezes, iam trabalhar, parecendo que iam trabalhar, que estavam indo para a forca. E o trabalho é onde a gente passa muitas horas do nosso dia, onde a gente faz muitas amizades, onde, por vezes, a gente encontra o amor da nossa vida no trabalho, né? Então, é uma pena quando a gente encontra pessoas que vão trabalhar tão tristes. E como o Vicente muito bem falou, a equipe que eu tenho a oportunidade de estar sempre em contato, que é As Contas, eu vejo ali uma alegria de estar onde estão. E eu penso que isso deve ser extensivo aos demais também. Então, vocês são privilegiados, porque hoje em dia as pessoas vão trabalhar, às vezes, por uma necessidade muito grande, suportando coisas que acham que não precisam. E isso compromete sobremaneira a qualidade de vida da pessoa. Quando a gente fez a reunião para determinar o assunto que falaríamos aqui, as meninas que me receberam me contaram do ocorrido de um servidor que havia passado no concurso e que faleceu, né, e deixou todos muito consternados, muito repensando a vida e vendo sobre o tempo. E elas falaram como o tempo passa, como a vida é curta. Vamos fazer uma palestra sobre isso. E aí, através da nossa reunião, surgiu a ideia de falarmos, então, sobre inteligência emocional e sobre autoestima, porque isso tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida. Então, vamos lá. A inteligência emocional, antigamente, quando se falava em inteligência, fulano de tal é inteligente, não sei quem é inteligente, o QI de não sei quem é acima de tanto, né? Isso aí media apenas uma inteligência. E caiu por terra, isso não existe mais. Depois que veio a teoria das múltiplas inteligências, é sabido que existem 7 inteligências. Então, nós estamos falando aí da inteligência lógico, matemática, da inteligência espacial, da inteligência musical, da inteligência sinestésica, da inteligência linguística. E aí, então, a gente vai para as 2 outras inteligências que estão no campo da inteligência emocional, que são as inteligências interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal é aquela inteligência que me confere conseguir liderar bem uma equipe, que me permite conseguir me comunicar bem, me fazer entender, lidar bem com a emoção do outro, ser empático, ter a capacidade de compreender o outro através do software dele e não do meu. Então, quando eu consigo medir o outro a partir da régua dele, não da minha, eu tenho, sim, uma boa inteligência interpessoal. Então, é o que antigamente as pessoas de interior falavam assim, fulano de tal é bom de lida, né? Ele lida bem com as pessoas. Então, essas pessoas aí, boas de lida, elas são pessoas que desenvolveram, que têm bem desenvolvido a inteligência interpessoal, que consegue falar, que tem a escuta muito boa, porque hoje em dia muitas pessoas preocupadas com a oratória, querendo fazer curso de oratória, e eu sempre digo que as pessoas deviam se preocupar em fazer curso de escutatória, porque a escuta está muito prejudicada, com a qualidade muito ruim. Uma pessoa está falando uma coisa, a outra já está elaborando a resposta, e ali desenvolve-se, então, uma surdez para que o outro fala, todos medindo o outro a partir da própria régua. Então, dá um desalinho, e a nossa inteligência interpessoal fica impedida de avançar. Então, essa é a inteligência interpessoal que está no campo das inteligências emocionais. E a que eu quero me ater, basicamente, aqui, é a inteligência intrapessoal. É a inteligência mais rara delas.
Não tem como medir, mas estima-se que é assim, um pequeno percentual tem controle sobre detém a inteligência intrapessoal, que quer dizer o controle sobre as próprias emoções. Então, seria a capacidade que eu tenho de dominar aquilo que me domina. Então, a inteligência intrapessoal é a inteligência que vai conferir a você um controle das suas emoções, um controle do seu comportamento, um avanço emocional. Então, eu sou uma pessoa irritadiça, e aí, através do meu autoconhecimento, eu consigo lançar a mão do autocontrole, e eu consigo, então, ter ali um resultado favorável a partir desse autocontrole. A inteligência intrapessoal é uma inteligência almejada por muitas pessoas, né? Eu me lembro que, recentemente, eu recebi esses memes aí de grupos de WhatsApp, e aí tinha uns bonequinhos e tinha um mestre. Aí o bonequinho falava assim ao mestre: o que você quer? Eu quero dinheiro na minha conta para o resto da vida. Aí o outro: eu quero um carro por ano, que apareça um carro por ano. Aí o último bonequinho: eu quero ter controle sobre as minhas emoções. Aí o bonequinho que havia pedido: eu também. Ao outro: eu também. Todo mundo queria mudar os pedidos, porque realmente você ter controle sobre as suas emoções e ter os avanços emocionais aí, não tem dinheiro que pague, né? E isso impacta diretamente na autoestima. E aí eu queria falar sobre a autoestima, começando definindo o que é autoestima. Porque a autoestima, muitas vezes, a gente fala assim: nossa, fulano de tal se sente, né? Olha como que tem a autoestima boa. Nossa, aí vê uma pessoa, talvez com uma indumentária que o outro julga não adequada, e fala assim: olha lá, que absurdo, olha a roupa daquela pessoa. Nossa, deve ter uma autoestima lá em cima. A gente tem sempre mania de comentar sobre a autoestima a partir desse ponto de vista, né? E, na verdade, a autoestima, quando eu me refiro à beleza, quando eu me refiro a visual, quando eu me refiro isso falando sobre autoestima, isso é uma fatia muito pequenininha da autoestima, porque isso tem a ver, isso é para fora, isso tem a ver com o meu espelho, isso tem a ver com a minha vaidade. A autoestima, basicamente, é um sentimento que a autoestima é para dentro. A autoestima é um juízo de valor que eu faço a meu respeito. Então, se eu vivo de acordo com o meu código interno de conduta, se eu estou satisfeito com a minha postura perante a vida, e se eu estou ali orgulhoso da forma que eu executo as condições, sim, a minha autoestima está alta. E aí, a gente sempre tende a achar, sim, que somos pessoas boas, que estamos satisfeitos, mas, ao mesmo tempo, a autoestima é como se fosse assim, uma letra T, onde de um lado é débito, de um lado é crédito. Cada vez que eu tenho um comportamento que eu jogo contra a autoestima, eu estou marcando no débito. E aí, no final do dia, aquele resultado é puxado. Se o débito está maior, a minha autoestima está baixa. No final da semana que ele é puxado, no final do mês, no final do ano, e está sempre... E a autoestima é um jogo no qual não aceita maracutaia. Então, quando eu tenho um discurso de autoafirmação, eu sou bom mesmo, eu sou isso, no campo lógico, racional, aquilo é verdadeiro. Eu realmente acredito que eu sou boa naquilo que faço. Contudo, se eu tenho uma conduta, um comportamento que não condiz com a imagem que eu faço de mim, eu vou marcar no débito. Um exemplo: se eu sou uma pessoa que cumpro os meus combinados, se eu marco de parar de fumar e paro,
Se eu marco de ir na academia todo dia e vou, é o combinado que eu tenho comigo, ele está em dia, ele está valendo? Então, eu estou marcando um X ali no lado do crédito. Agora, se eu não sou cumpridor das promessas que eu faço para mim mesma, a minha autoestima não tem como estar alta. Por quê? Porque internamente eu sei que eu não estou cumprindo aquilo, ou porque é um pouco de preguiça, ou porque eu estou procrastinando, ou porque... Então, não adianta eu me sentir bem, feliz, bonita, inteligente, se eu não sou cumpridora das condições que eu marco comigo mesmo. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, é possível ter uma pessoa bonita, inteligente, endinheirado, com autoestima baixa, ao mesmo tempo que pode ter uma pessoa sem essas credenciais, com autoestima elevada, porque é uma pessoa cumpridora das promessas e orgulhosa da conduta que tem consigo. Então, a autoestima é para dentro, ela tem a ver com o meu comportamento, ela tem a ver da forma que eu me trato, com a permissividade, conduta que eu tenho no dia a dia, e não com o meu espelho. Isso tem a ver com a minha vaidade, internamente tem a ver com a minha autoestima. Então, para a gente ficar mais didático, eu trouxe aqui alguns comportamentos que drenam a autoestima. E aí eu gostaria de falar sobre alguns desses comportamentos aqui com vocês. Por quê? Porque é a autoestima que determina a nossa qualidade de vida, ou seja, a nossa felicidade. Felicidade é estar satisfeito consigo mesmo, diferente da alegria, que é um comportamento de euforia. Então, a felicidade ela pode se dar na calmaria, através da satisfação que eu estou comigo mesma. Então, vamos lá. O primeiro comportamento que eu trouxe aqui, que é dreno de autoestima, é não tentar por medo de errar. Quando é o medo, quando a gente escolhe a nulidade, eu prefiro não ir a ir. Eu costumo dizer que é o seguinte: por medo de morrer eu não vivo, eu já estou morto. Então, cada vez que eu declino de algo por medo, eu estou sucumbindo ao medo. E cada vez que eu estou sucumbindo ao medo, eu me considero um medroso. E cada vez que eu considero um medroso, eu estou marcando um check lá no negativo. Então, medo, a nulidade. Porque as pessoas costumam dizer assim: ah, mas para você é muito fácil, você tem coragem. Eu não, eu morro de medo. Para você é fácil, você tem coragem. Lembrando que coragem não é a ausência do medo. A coragem é o enfrentamento dele. Então, em tese, somos todos medrosos. O corajoso é o medroso que enfrentou. Então, de tanto que ele enfrentou o medo, ele se tornou corajoso e ele nem percebe que ele enfrenta mais, porque o caminho do enfrentamento ele já passou e faz com naturalidade. Então, um exemplo para vocês medirem. Uma pessoa é convidada para uma aula, para uma palestra. Aí ela morre de medo, ela tem medo de não dar conta, ela tem medo da plateia não gostar, ela tem medo de ter um branco, ela tem medo... Aí ela não aceita esse convite, não aceita por medo. Essa pessoa, aí tem a pessoa número 2, também tem medo, também tem todos esses receios que a pessoa número 1 tem, só que ela aceita o convite para ir fazer a aula lá, a palestra. E aí, por infelicidade, ela deu branco, esqueceu tudo e não foi muito feliz na apresentação. Então, não saiu satisfeita. Aí as pessoas podem pensar assim: então a pessoa 1 foi melhor, porque ela já não foi lá, não passou essa vergonha. Para o jogo da autoestima, que é um jogo interno, que não aceita mutreta, a pessoa número 2, ela marcou o positivo na autoestima, porque ela foi.
Ela não se sente uma pessoa medrosa. Ela pode não ter marcado uns 2 ou 3 cheques lá no positivo, como ela marcaria se a explanação dela tivesse sido brilhante. Mas ela não sucumbiu ao medo. Então, quem enfrenta e não opta pela nulidade, em que pese o resultado daquele enfrentamento, houve um enfrentamento. Então, eu não tenho juízo de valor a meu respeito, que eu sou um medroso. Então, cada vez que há um enfrentamento, há uma marcação na autoestima. Então, esse é o primeiro ponto. Cada vez, pensem quando vocês deixarem de fazer algo por medo, porque estarão, sim, marcando um pontinho negativo na autoestima, porque o juízo de valor a seu próprio respeito estará pautado a partir desta decisão. O segundo ponto que eu trouxe, que é dreno de autoestima, é o vitimismo. Agora, o vitimismo, as pessoas falam assim, eu detesto quem se faz de vítima, as pessoas ficam se fazendo de vítima, isso é muito ruim. Então, convém diferenciar, vamos conceituar. Vítima é aquela pessoa cuja fragilidade foi explorada. Então, se eu estou descendo a Rajagabalha e eu fui assaltada, eu fui vítima. Então, vítima é aquela pessoa que sofre um assalto, que sofre um assédio, que sofre... Essa pessoa foi vítima, ela é vítima. Não tem outro nome para dar para essa pessoa senão vítima. Agora, vitimista é aquela pessoa que estagna na condição de vítima. Porque um dia eu fui assaltada na Rajagabalha, eu, então, sou a pobre coitada do universo. Isso é o vitimismo. Então, cada vez que eu faço uso do vitimismo, eu estou jogando contra a minha autoestima. Por quê? Porque eu estou me sentindo fracassada. No jogo interno da minha condição, eu estou fracassada. Então, o vitimista, para vocês observarem, o vitimismo ele é sutil. Existe vitimismo, por exemplo, no hábito de reclamar. O reclamão, ele é um vitimista. Ai, meu Deus, não é possível, eu tenho que fazer aquilo. Ele se coloca na condição de vítima cada vez que ele reclama de uma atividade ou de uma condição que veio para ele. Ele virou ali o vitimista. E aí tem uma frase de Freud que fala assim, existe um ganho secundário nessa condição. Então, a pessoa fica reclamando cada vez que ele reclama, ele recebe ou mais atenção, ou ele recebe um acolhimento, ou ele recebe alguma forma. Então, descobriu-se ali uma forma de ganhar, né? Um ganho secundário. Quando a gente fala em ganho secundário, ganho, essa palavra dá a entender que é coisa boa, né? Está ganhando, mas, na verdade, o ganho secundário é um ganho miserável, né? Que você fica ali fazendo um movimento enorme para ganhar uma coisa que era muito melhor você mudar esse comportamento, né? Mas, enquanto a dor não for maior que o ganho, não haverá mudança. A mudança ela se dá a partir do momento em que a dor sobrepuja o ganho, e o ganho secundário incluindo. Então, o vitimista, ele tem muito ganho em ser dessa maneira. O reclamão tem muito ganho. O chato, ele ganha. O crítico. Então, as pessoas falam assim, eu tinha 2 convites aqui para dar, aí tem o fulano que é muito legal, mas eu não dei para ele não, porque ele vai entender, porque ele é super gente boa. Mas fulano de tal ia reclamar tanto que eu preferi passar para ele. Então, olha aí, o reclamão ganhando na frente do outro. Então, eu tô reforçando o que ele tem de pior. Então, nós que falamos e proferimos essa frase, esse discurso, eu não suporto vítima, eu não tolero vítima, tem que prestar atenção se não está corroborando ali com o comportamento do vitimista, porque o vitimista também só encontra um ambiente fértil quando ele está sendo munido ali, retroalimentado. Então, é interessante a gente observar e fazer uma autocrítica, que é uma coisa dificílima,
porque nós fomos treinados para olhar o outro, para ver o defeito do outro, o inferno são os outros. Mas eu sou ótimo, né? Então, assim, a gente tem essa tendência. E, através dessa tendência, a gente desenvolve uma cegueira e não olha o nosso comportamento, mas olha o do outro e sentencia o outro pelo mesmo crime que eu cometo. Então, isso é uma coisa muito comum. A gente precisa atentar para a autocrítica para eu não dar ali uma condenação por um crime que eu estou cometendo, porque isso é contraditório demais, né? E depõe totalmente contra a minha inteligência emocional. Então, o primeiro, não tentar por medo de errar. O segundo dreno de autoestima é o vitimismo. E o terceiro dreno de autoestima é o comportamento autodestrutivo, que eu até mapeei ali como um comportamento obsessivo. Qual que é o comportamento autodestrutivo? Nós temos aí condutas autoconstrutivas e nós temos condutas autodestrutivas. Algumas condutas estão no campo do autodestrutivo, que são óbvios. Então, quando a gente fala, uso de droga, álcool desmedido, um comportamento... Mas vai além disso. Tem muito, por exemplo, um comportamento obsessivo que a gente passa meio batido aí aos olhos, porque não é uma coisa tão contundente como drogas, por exemplo, o consumismo. Consumismo, a oniomania, por exemplo, a incapacidade que eu tenho de ter um controle sobre aquele consumo. Então, obsessivamente, eu consumo e não consigo juntar um dinheiro, eu não consigo ter o domínio sobre aquilo. Então, isso sim, cada vez que eu tenho um comportamento obsessivo, seja no jogo, seja nas drogas, seja em qualquer campo da autodestruição, eu estou mostrando para mim que eu não consigo dominar, que aquilo é mais forte do que eu. Então, toda vez que acontece isso, quantas vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu não consigo fazer determinada coisa, eu não consigo. Aí, uma vez chegou uma pessoa, eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo me frear, eu não consigo, eu tenho uma caixa de bombom, eu falei, eu vou comer e vou dormir, amanhã eu como mais um. Eu fui dormir, eu só pensava no bombom, e eu não dormia, aí chegou 2 horas da manhã, eu pensando no bombom, eu levantei e comi os 15 que estavam lá, o sono veio, imediatamente, eu dormi, e tal, parece que eu tomei um bombom com Rivotril. Aí eu falei, pois bem, então, aí assenta outra pessoa lá e fala assim, olha, eu entrei numa loja, e eu consumi mais de 20 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, isso me endividou, eu estou com a escola dos meus filhos atrasadas e tal, e eu queria muito trocar essa oniomania, esse descontrole por compra, essa obsessão por compra, por compulsão alimentar. Porque é tão mais fácil, né? Só você ir lá e não pegar a comida. Aí, a compulsão alimentar, não, eu queria trocar tanto por consumismo, eu só quebrar o cartão de crédito. Então, na verdade, a conclusão disso é o seguinte, cada vez que eu passo por uma condição, por um comportamento obsessivo, aquilo me machuca tanto, aquilo me dói tanto, que eu tenho uma tendência imediata a achar que a obsessão do outro é muito melhor que a minha. Mas obsessão é obsessão da mesma forma, a base do comportamento é o mesmo. Então, nenhuma pessoa com comportamento obsessivo que eu tive a oportunidade de atender ou de conversar, até hoje não conheço ninguém que lida bem com isso, falando, estou felicíssimo, ou se fala isso é da boca para fora, porque é uma conduta na qual você... Aí a pessoa, não, estou muito bem, eu lido com isso, já reservei um espaço na minha vida para isso.
Aí depois você faz uma pergunta assim, ó, se isso aqui fosse uma varinha de condão e pudesse mudar uma coisa na sua vida, o que você mudaria? Ah, eu mudaria esse meu comportamento obsessivo. Ou seja, não estão felizes, não está feliz, porque é o controle de algo externo sobre mim. Então, é o descontrole que eu tenho sobre mim. Então, cada vez que eu tenho atitude autodestrutiva e um comportamento obsessivo, isso também entra como um dreno de autoestima. Outra coisa aqui que eu trouxe para a gente é um dreno de autoestima terrível e que é amplamente praticado. É a dificuldade de falar não. Temos muita dificuldade de falar não. Na verdade, a gente lida muito mal com... Ninguém quer ser rejeitado, né? Ao contrário disso, todos querem ser aceitos. Então, a partir daí, quando eu quero ser aceito por você e você me solicita algo e eu nego, imediatamente eu faço a junção daquilo, que a partir daquela negativa que eu te dei, eu posso ser rejeitado. E como eu quero evitar isso, eu desvisto um santo para vestir o outro, eu tiro de mim para dar para o outro, eu faço... E aí eu pratico uma outra condição, que é o auto-engano. Porque eu falo assim, ah, mas tá bom, eu precisava mesmo de fazer isso, aproveitei e matei 2 que eu precisava nada. Não está feliz, está fazendo aquilo contra a vontade. Mas aí arrumou um jeito de falar uma mentira para si mesmo, que é uma negação, para ficar mais aliviante aquilo. Então, cada vez que eu consigo me posicionar, aquilo me faz bem. Tanto é que quantas pessoas chegam, me mandam mensagem, eu chego no consultório e falam assim comigo, Simone, você vai ficar orgulhosa de mim. Aí por que eu vou ficar orgulhosa? Me contam um caso depois de alguma condição na qual a pessoa conseguiu se posicionar. Então, eu chamo de síndrome de bonzinho. A pessoa que tem ali a síndrome de bonzinho, e já tem pessoas que qualificam ainda mais a síndrome de bonzinho, viu? Além dela ser boazinha, além dela não saber falar não, ela ainda oferece. É proativo, é o bonzinho proativo, que fica ali, eu posso te ajudar, posso fazer isso. Então, e aí... A pessoa vai dormir menos, vai dormir mais tarde, vai gastar mais dinheiro, vai deixar de fazer coisas para si, para fazer para o outro. Aí você fala assim, tá bom, mas isso não é altruísmo? Isso não é generosidade? Isso não é bom? Não é bom perante? Isso não me torna uma pessoa melhor? Cada vez que eu ajudo uma outra pessoa, eu não passo a ser um ser humano melhor? Claro que sim, claro que passa. Mas vamos acompanhar aqui um raciocínio. Faz sentido eu sair da minha casa para ajudar o outro a arrumar a casa dele se a minha está toda bagunçada? Não faz. Então, ajudar o outro é altruísmo? É. Generosidade? É. Faz bem para a alma? Faz. Desde que não esteja maquiando algo que eu tenho que fazer para mim. Então, não é melhor eu me melhorar, eu avançar no que eu preciso, para depois eu emprestar para o outro? Faz sentido eu ir lá pegar dinheiro no banco para emprestar ao outro, se eu não tenho nem para mim? Então, é importante a gente ver essa síndrome do bonzinho, porque ele está muito ligado à necessidade de ser aceito. Então, cada vez que eu estou ajudando e me encorajando de ser uma pessoa boa ali, pode ser que eu esteja maquiando um autodesenvolvimento, algo que eu preciso exercitar, que é o posicionamento, que é o falar não, que é o medo de não ser aceito. Então, é muito bonito ser bonzinho, é muito encorajado pela sociedade, é muito valorizado. Vocês chegam, conversa com uma pessoa, a pessoa conta assim, nossa, você acredita que lá em casa eu faço isso?
isso, eu faço aquilo, eu ainda pago isso, eu ainda ajudo a vizinha a fazer isso, eu ainda ajudo. Aí, na hora que essa pessoa vai embora, a outra pessoa fala assim, nossa senhora, que homem de fibra, que mulher para valorizar, que isso. Ou seja, é encorajado. Então, você deveria falar assim, mas as suas questões estão em dia? Porque se estiverem em dia, perfeito para você ir para frente, mas se não tiver, o que você está escondendo através do olhar para o outro? Porque da mesma forma que eu critico o outro e sou impedido de fazer uma autocrítica, o mesmo funciona para a síndrome do bonzinho. Quando eu estou boazinha demais, e estou prestativa demais, e estou voluntariosa demais, como é que eu estou comigo? Eu estou boa comigo? Eu estou ok comigo? Eu estou em dia comigo? Porque, senão, é melhor eu me melhorar. Eu vou levantar a minha autoestima, não é ajudando o outro, não é fazendo a caridade, não é doando. Eu vou me ajudar, me ajudando, me desenvolvendo através de avanços emocionais. Esta conduta é verdadeira. Essa conduta, sim, tem o check lá do lado positivo. Essa conduta é intrínseca, preenche, não é uma maquiagem. Então, é importante a gente fazer uma avaliação honesta da nossa conduta e se nós temos a síndrome de bonzinho. E a partir de qual motivação? O motivo da ação, ele é realmente o outro ou é em mim? É muito difícil a gente fazer uma investigação honesta acerca do nosso comportamento. É dificílimo. Eu fico muito satisfeita de perceber que tanto o meu consultório quanto dos meus colegas estão lotados, estão cheios. Isso é muito positivo. Até pouco tempo, não tinha muito essa cultura de academia, de não tem... Hoje, as pessoas já aderiram, já fazem academia com dificuldade, mas é muito mais amplo do que era aí há 20 anos. E consultório terapêutico está funcionando da mesma forma. Antigamente, as pessoas falavam assim, é para doido, é para doido. Então, até hoje falam, o quanto, na verdade, eu tenho pessoas que estão comigo, por exemplo, há 6 anos. Ah, tem alta, não tem alta. Não existe isso. Você está num momento ali de acompanhamento, é 1 hora que você tira para você, mensal, quinzenal, para você falar. Através da fala, você se escuta. Porque o nosso pensamento, a nossa capacidade de imaginar, ela vai ser sempre superior à realidade, ou para mais ou para menos. Eu imagino um pensamento catastrófico, muito pior do que ele vai ser na verdade. Eu chego lá, não foi tão ruim quanto eu imaginei. Ou então eu imagino uma coisa maravilhosa e, na verdade, eu tenho uma decepção, uma frustração. O que me diz que a minha capacidade imaginativa é muito maior que a realidade. E cada vez que eu sento num consultório para fazer uma terapia e fazer aquela fala catártica, eu me ouço, eu me ouvindo, eu associo ideias, eu associando ideias, eu mudo comportamento. E isso não acontece no plano mental. Se você ficar sentado pensando o dia inteiro, você vai até ter ideias e mudar comportamentos num percentual muito mais ínfimo do que se você estivesse fazendo através da fala. Então, eu fico muito satisfeita quando eu vejo os consultórios cheios, sobretudo pelo fato da gente estar encabeçando no ranking da Organização Mundial de Saúde. Nós somos o primeiro país do mundo com percentual mais alto de pessoas ansiosas. O primeiro país do mundo na venda do Rivotril. Então, é assustador. E aqui nós temos várias coisas de ruins que deram certo aqui. A rede social, o Instagram, o lugar mais acessado é no Brasil. Nos Estados Unidos é o Facebook, que tem, além de imagem, compartilhamento de conteúdo e de ideia. Aqui deu certo o compartilhamento de imagem, porque você fica vendo a vida do outro.
Então, nunca se consumiu tanto conteúdo de fofoca. Então, outra coisa, Big Brother, deu certo aqui, 20ª edição dos outros países acabaram, aqui continua. Então, esse interesse pela vida do outro e essa comparação, e a comparação é um dreno de autoestima, porque não tem nada de bom, não tem um item que é bom na comparação. Você fala assim, mas se eu comparar, eu me meço. Como que eu estou, se eu estou bem ou se eu estou ruim perante outra pessoa. Não, isto não é verdadeiro. Cada vez que eu me comparo, se eu me comparo com você e eu estou acima, vai crescer em mim um sentimento de soberba. Eu estou bem, eu estou, eu estou bem, me posicionei acima da outra pessoa. Se eu me comparo com você e eu estou abaixo, cresce em mim uma angústia, um sentimento de menos-valia. E a comparação é uma crueldade que eu faço comigo mesma. Por quê? Porque eu não tenho as condições da outra pessoa que eu me comparei. Então, se eu comparar, eu vou comparar com um colega que formou comigo e tem um consultório lotado, uma clínica enorme. Eu não tenho os parâmetros, eu não tenho, talvez herdou do pai a clientela, talvez ganhou. Não é justo eu fazer essa comparação. Se eu me comparo, eu estou acima, eu vou ficar com um sentimento ali de soberba. Ou seja, a comparação, eu preciso me comparar comigo mesma. Eu, hoje, estou melhor que há 5 anos? Não, estou pior. Opa, então deixa eu ver por que eu entrei nessa espiral descendente. Não, eu sou uma pessoa melhor, um ser humano melhor do que há 5 anos? Sou. Então, eu comparada comigo mesma, eu estou melhor. Esta é a comparação única que eu posso fazer. Então, se a gente quer sair dessa corrida do ouro negativa e injusta comigo mesma, eu preciso eliminar esta condição de comparação e olhar a grama do vizinho. Antigamente era a grama, né? Atualmente é o filtro, né? Pôs um filtro melhor, um Photoshop melhor, e aí a gente está acreditando naquilo, nas redes sociais, que estão a serviço do exibicionismo. Então, estou ali exibindo uma condição privilegiada, e estou colocando aquilo a serviço da minha autopromoção. Não há nenhum problema se não estiver a comparação. Agora, a partir do momento que eu comparo a minha vida àquilo, fizeram um estudo recente, eles até me chamaram hoje para fazer a matéria lá no jornal, sobre um estudo recente que nós estamos mentindo 5 vezes mais do que mentíamos na era das redes sociais. Então, o que a gente já mentia aumenta um pouco mais, e está aí a condição de colocar uma imagem que não corresponde. Antigamente falava mais que 1000 palavras, né? Hoje a gente precisa de ver, porque não está falando muitas palavras, não, porque não corresponde à realidade. Então, pois bem, voltemos à síndrome de bonzinho, que foi o penúltimo item ali, e agora eu vou falar sobre um item que é dreno de autoestima e que muitas pessoas têm reclamado sobre isso. Procrastinação. Procrastinação, deixar para amanhã o que eu já deveria ter feito. As pessoas estão insatisfeitas. É incrível como que o momento, para mim, eu meço muito, a minha medição ela é muito ali, no dia a dia, no consultório, nas pessoas que vão assentando o dia inteiro ali, 10 pessoas por dia, 9 pessoas por dia, todo dia, semana toda, o mês todo. Aquilo ali é um medidor muito forte de como anda, né? 70% do meu público é masculino, o que quebra também o que antigamente só as mulheres faziam. Hoje o homem está fazendo. Tem um outro colega meu que eu perguntei para ele, ele falou também que está em torno de 60% o público masculino, e a gente vê isso
está compatível a um outro dado, que é do suicídio masculino, que é assustador, porque quando a gente fala de doença mental, quando a gente fala de comportamento, é mais ou menos mapeado ali. 55, 41, 60 outro. Mas quando a gente fala em suicídio, homem é 79,8%, praticamente 80% são homens e 20% são mulheres. Então, tem algo errado, sim, no reino masculino, porque nunca suicidou tanto. E a linha tão crescente, e no mundo masculino ainda mais. O homem ali, com muita pressão, com muita carga, que já tem aquela responsabilidade toda de, entre aspas, dar certo, isso pesa muito. E as pessoas não estão conseguindo aguentar, segurar essa mochila tão pesada. E, por isso, talvez, o tarja preta está aí tão consumido. Então, essa procrastinação, eu estava dizendo isso porque eu meço muito como que está o clima atualmente. Eu escrevo a minha coluna semanal para o jornal, eu faço um programa na 98 também. E aí eu sempre levo os temas semanalmente, e o melhor lugar que eu tiro os meus temas é dentro do consultório, né? Então, recentemente, eu falei no programa de rádio sobre procrastinação. Esse programa foi um dos recordes, assim, de as pessoas se identificando com aquilo. Então, parece que tem uma onda, um movimento atual, que a procrastinação está pegando todo mundo. Então, as pessoas não estão satisfeitas. Se a gente pegar aqui essa plateia e fizer uma pergunta para uma... Você está zerado? Você está em dia? Tem alguma coisa ali guardadinha para você fazer? Tem. A maioria, é possível que deve ter, porque a procrastinação está preponderante. Então, o que eu trouxe aqui? Procrastinar vicia. Vicia. Cada vez que eu deixo para fazer uma tarefa aos 45 minutos do segundo tempo e consigo, eu tenho uma carga de substância ali, uma carga de adrenalina, e aquilo, eu tenho aquele frisson. Ai, consegui. É muito semelhante à carga de substância que eu tenho quando eu faço um esporte radical. Então, vicia, é algo que vicia. Fora o elemento emocional que tem nisso, né? Porque cada vez que eu deixo para o último momento e consigo, eu provo para mim que eu sou capaz. Então, tem a carga química e tem a carga emocional. Então, o procrastinador está fadado a aumentar sua procrastinação a partir do comportamento viciante que é a procrastinação. Então, quem está pensando em não procrastinar já começa parando, porque cada vez que eu faço, eu estou aumentando a minha dependência a esse comportamento. Outra coisa da procrastinação. Procrastinar, muitas vezes eu procrastino porque o comportamento do procrastinador, ele troca a tarefa necessária pela tarefa prazerosa. Então, ele tem que fazer o dever de casa. Aí ele chega em casa e fala assim, mas vou ver só um capítulo da série. Aí ele tem que fazer uma planilha no Excel. Ele fala assim, vou só ali tomar um leite. Nem leite ele gosta, arruma até um leite para tomar, para fazer. Por quê? Porque eu vou trazendo, trocando aquilo por uma tarefa prazerosa, eu fico um pouquinho no WhatsApp, eu tenho que responder essas mensagens aqui, que eu estou muito atrasado. Mas, na verdade, é tudo para empurrar. Então, preste atenção que a procrastinação ela vem pela substituição da tarefa necessária pela tarefa prazerosa, e outro item de vício, porque cada vez que eu tenho a troca e cada vez que eu faço a tarefa prazerosa, eu estou obtendo prazer imediato. E o prazer imediato, aquele neurônio percorre aquele trajeto ali, e cada vez ele vai querer aquele prazer imediato. Então, é uma armadilha a gente substituir a tarefa necessária pela tarefa prazerosa. Outra coisa do procrastinador, ele não termina o que ele começou. E aí, eu vou explicar o porquê que isso ocorre. O procrastinador, ele tem um modo de pensar que ele divide mentalmente uma tarefa em duas.
Aí ele cumpre a primeira parte, ele dá o ok para o cumprimento da primeira e ele não cumpre a segunda. Daí se explica. A pessoa que compra o livro e não lê, o que paga a academia o ano inteiro e não vai, o que vai na nutricionista e não faz a dieta, o que compra o curso online e nunca assistiu a primeira aula. Por quê? Porque ele dividiu a tarefa em duas. E aí ele fez a primeira, que tecnicamente é a mais fácil de fazer, e não fez a segunda, que é a execução. Então a pessoa fala assim, nossa, agora eu vou aprender inglês, eu comprei logo 7 livros. Falei assim, mas o primeiro não é 6 meses de curso, o segundo é... mas já comprei os 7, porque eu estou super disposto. Nunca foi numa aula. Isso é um caso que eu acompanhei. Então, faz bem se ele não fosse procrastinador, talvez ele compraria só um livro. Mas como ele sabe que ele não vai dar conta daquilo, ele já faz mais na primeira tarefa. Ah, paguei a academia o ano inteiro. Ele sabe que ele não vai, mas pagou o ano inteiro. Talvez aquele que vai está ali pagando mensalmente, porque sabe que vai. Então, é interessante, atenção a esse auto-engano, que cada vez que eu divido uma tarefa em duas e faço a primeira, parece que eu adquiri um salvo-conduto ali para não fazer a segunda. E aí eu procrastino, e aí eu conto para mim que eu sou um preguiçoso, e aí a minha autoestima fica baixa. Outro comportamento do procrastinador é o seguinte, ele sofre da síndrome de endividado. A síndrome do endividado é o seguinte, o endividado, ele está lá, ele deve 10 mil reais, é a dívida dele, 10 mil reais. Aí ele pensa assim, eu estou só com 100 reais aqui, o que é 100 perto de 10 mil? Nada. Então, deixa eu tomar uma cerveja com esse 100 aqui, porque esse 100 não vai pagar a minha dívida. Então, ele vai somando isso e aumentando ainda mais a dívida dele. E o procrastinador é assim, ele tem um artigo para escrever. E esse artigo vai tomar dele ali umas 3 horas. E ele tem só meia hora. Ele fala assim, meia hora não vai dar para escrever nada. Então, vou ficar aqui vendo televisão, porque meia hora não vai dar. E, na verdade, é de meia em meia hora que eu chego até as 3 horas. E o endividado acha que o dinheiro vai vir tudo e de uma vez só. E não é verdade. Vai vir daquele 100, daquele 200, daquele 300. Então, muita atenção a esse comportamento aí, onde que eu apelidei de síndrome do endividado, que é onde a gente aproveita o pouco que tem para empurrar um pouquinho mais. E aqui, para a gente começar a encerrar, como eu falei, desses 5 comportamentos que drenam a autoestima, eu considero a procrastinação um dos piores deles, eu trouxe também o comportamento aqui para elevar a nossa autoestima. E para elevar a nossa autoestima, nós precisamos de desenvolver uma capacidade de nos livrarmos rapidamente daquilo que nos aflige. Nós somos muito apaixonados pelo nosso sofrimento. Nós ficamos ali adubando e colocando gasolina no fogo da raiva, da mágoa, do ressentimento. E cada vez que a gente começa a apaixonar pelo nosso problema, mais a gente sofre e mais a gente aumenta a nossa incapacidade de se livrar dos problemas. Então, os problemas eles são divididos em 2. As dores inevitáveis, que aí é um diagnóstico de doença grave, é um luto, é uma perda, é uma coisa. Essas são as dores inevitáveis da vida. Eu preciso desenvolver uma capacidade de resignação para eu lidar docemente com as dores que a vida forçosamente nos impõe. Então, isso aí é a minha capacidade de lidar com as dores inevitáveis. Agora, a atenção é para eu conseguir me livrar rapidamente das dores evitáveis.
E eu posso evitar as dores cada vez que eu me livro rapidamente da culpa que eu sinto. Culpa é um sentimento que está a serviço de sofrimento, nada mais, porque o que eu preciso tirar da culpa é só o aprendizado. E se eu aprendi e eu não vou reincidir mais, e essa é uma pergunta que eu faço sempre no consultório, eu pergunto para a pessoa que está ali narrando, que está se sentindo muito culpada, estou muito culpada, aí eu falo assim, você mais aprende ou mais reincide no erro? Você mais aprende com o erro ou mais reincide nele? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque a gente aprende, mas a gente reincide também. Então, a minha resposta é sempre o seguinte, cada vez que eu erro, eu tenho um percentual de aprendizado ali naquele erro. E cada pessoa tem um caminho da evolução para ser perseguido, então, para ser percorrido. Se uma pessoa tem capacidade de aprender 10% com o erro, ela vai precisar errar 10 vezes para atingir e nunca mais cair naquele erro. Se a pessoa tem capacidade 1%, 5%, a capacidade de aprendizado, ela é individual, ela é de cada um. Mas cada vez que eu consigo lidar melhor e me livrar das dores evitáveis, se você fala, isso está na categoria evitável, você consegue administrar melhor aquilo que te aflige, porque o grande pulo do gato não é eu querer eliminar. Teve um dia que alguém falou assim comigo, mas, Simone, como não passa raiva com a vida está cheia de idiotice alheia? Eu falei, mas se essa fala tiver no outro, o idiota alheio sou eu, né? Então, porque vai mudando a perspectiva. Então, na verdade, a gente não consegue lidar e acabar aí nem com a idiotice alheia e nem com nada que nos aborrece, mas nós conseguimos administrar melhor o impacto disso. Se eu tenho uma robustez emocional, eu consigo me blindar melhor, eu consigo lidar melhor com a opinião do outro, com o feedback do outro. Já viu aquelas pessoas que você fala o que ela perguntou e ela fica com raiva? Ah, você gostou dessa roupa? Olha, eu não gostei. Nossa, mas você não gosta de nada. Ou seja, você não pode responder aquilo. É uma coisa muito interessante a gente começar a olhar para o nosso próprio comportamento, porque muitas vezes a gente se aborrece à toa. E nós temos dentro da gente, imaginativamente falando, como se fosse um recipiente, um caldeirão. E nesse caldeirão vai pingando as emoções, vai pingando raiva, vai pingando a tristeza, vai pingando o dissabor que eu tenho no trânsito, vai pingando ali a competitividade, as coisas todas. E quando isso chega na borda, transborda. E quando transborda, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho um quadro depressivo, eu abro algum comportamento, alguma doença psicossomática. Então, eu preciso desenvolver uma capacidade de resignar, de lidar com as dores que a vida me impõe, de lidar com o contexto em que eu estou, de fortalecer o meu self, para lidar melhor com as emoções, para lidar melhor com a forma do outro para comigo que eu não concordo. E eu preciso aceitar. Aceitar não é concordar, é aceitar o fato, é aceitar que isso existe. E cada vez que nós temos esse tipo de comportamento de aceitação às diferenças, não a concordância, mas a aceitação, cada vez que eu me respeito, cada vez que eu olho para mim, cada vez que eu me desenvolvo, eu estou cada vez mais rumando à felicidade, ao bem-estar. E, afinal de contas, é isso que vale a pena, é isso que nós almejamos. A vida é muito curta, o amanhã não está garantido. Quando vem alguma doença psiquiátrica, uma depressão,
A ansiedade, ela é impiedosa. Você pode ser formado, não formado, ter dinheiro, não ter dinheiro, ser bonito, ser feio. Ela vem igual um trator, não tem nenhuma piedade. Então, se a gente está calçando um sapato mais apertado que o nosso pé, se o nosso pé é 30, 35, eu estou calçando um sapato 34, ele vai servir, mas ele vai quebrar meus dedos se eu andar por muito tempo com este sapato. E isso aí é um quadro depressivo. A depressão é cada vez que eu estou numa forma mais apertada do que o meu tamanho. Então, eu vou deprimir, depressão. Se eu compartilhar a palavra, eu estou sofrendo ali de uma pressão. Então, cada vez que eu estou me moldando para caber no molde do outro, no molde da sociedade, no molde e me violentando, eu estou pingando ali no caldeirão das emoções, plantando, jogando a plantinha para a minha doença, adubando a minha doença, e o meu comportamento que eu vou ter, a doença que eu vou ter daqui 5 anos, é fruto do que eu faço hoje. Então, as minhas palavras aqui para vocês é de autorreflexão, é para ver a cuidar da autoestima e, afinal de contas, nós devemos para nós um comportamento superior ao que eu dou para o outro. É isso. Obrigada. Agradecemos a Simone de Molinari pela palestra. E antes de eu convidar a todos para participar do piquenique no salão aqui à frente, nós vamos fazer agora o sorteio. Todos pegaram já o ticket na entrada, com o número? Não? Teve gente que não pegou o ticket com o número ainda. Não? Teve gente que não pegou o ticket. Pode vir aqui pegar com a Lígia, por favor?